Novamente estamos dando início ao estudo da obra Consciência Espírita. E hoje nós iremos concluir o tema iniciado na semana passada, Trabalhador Espírita, um obreiro da última hora. É o segundo capítulo da obra Consciência Espírita, trazida a nós pelo Projeto Espiritizar, lá da Federação Espírita do Mato Grosso. Vamos aqui fazer a nossa introdução, fazendo novamente um comentário de uma obra do Espírito Emmanuel. Cartas Universais e Apocalipse, comentário de Emmanuel, Carta a Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz o seguinte. É um breve trecho que separamos da mensagem. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir, segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. E feita essa rápida leitura, vamos aqui colocar alguns apontamentos. Emmanuel sempre nos convidando às reflexões importantíssimas para o aproveitamento melhor dos conteúdos que o Evangelho do Cristo nos traz, ao fazer o comentário dessa parte da carta de Paulo a Tiago, capítulo 1, versículo 19, ele inicia dizendo, ouvir, que também poderia ser ler, tomar conhecimento dos preceitos da espiritualidade superior, mas, sobretudo, agir, segundo eles nos orientam. É interessante, ao fazer essa referência, porque Emmanuel considera a possibilidade que envolve possivelmente muitos de nós. Porque em seguida ele diz, se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, o que o Evangelho propõe, melhor fora não saber. E ele diz o motivo, que também é um alerta para nós, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. A questão toda tem uma particularidade muito especial que queríamos aqui compartilhar. É porque a grande maioria de nós, sobretudo aqueles que estão vinculados ao movimento espírita, tiveram, antes da sua encarnação atual, a oportunidade de relativo discernimento sobre as propostas que objetivavam a sua reencarnação. Aqueles que, ao se depararem com o ensino do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, e perceberam nesses ensinamentos um certo nível de sintonia, de resposta às principais questões da vida, isso não se deu por obra do acaso. Incidências, interferências espirituais possibilitaram que isso viesse a acontecer. E, sobretudo, para dar andamento aos compromissos que assumimos antes da nossa encarnação. Para nós, essas advertências que Emmanuel aqui coloca, e a mensagem é dirigida sobretudo para nós espíritas, não atentar, não fazer o esforço máximo de sensibilização e vivência, significará, como adverte Emmanuel, grandes sofrimentos nas grades da culpa.
talvez muitos que são contemporâneos nossos, nos dias atuais, não tenham o nível de responsabilidade e de consciência esclarecida, certamente, em que a maioria de nós espíritas tem. De nós, como diz o apóstolo Paulo, esperamos coisas melhores. É esse o sentido. E com essa rápida introdução, nós vamos para a conclusão do segundo capítulo da obra Consciência Espírita, que aborda aspectos psicológicos, espirituais, presentes em uma forma simbólica, mas profundamente importante, na chamada parábola da vinha, parábola do obreiro da última hora, como também alguns assim a consideram. E desejamos remeter àqueles que não tiveram oportunidade de participar do último estudo, de depois assistirem o vídeo, já está disponível no canal do YouTube, para poderem fechar o entendimento que hoje estaremos compartilhando a respeito dessa parábola. Para resgatar o último conteúdo que trabalhamos, eu trouxe aqui o último slide, que nos dizia o seguinte: havia um contrato de trabalho que estabelecia a remuneração como um denário. Todos nós temos um contrato espiritual, assinado no mundo espiritual, que diz respeito a nós mesmos e não aos outros. Ao longo do desenvolvimento da interpretação dessa parábola, nós compartilhamos no final do estudo da semana passada o fato de que o problema gerado por certa inconformação, por certa revolta daqueles trabalhadores que começaram logo cedo na vinha e que receberam o mesmo pagamento de um denário que o trabalhador da última hora, aquele que chegou já no finalzinho do dia, recebeu, já que esse pagamento de um denário tinha sido estabelecido para todos, levou-nos a uma reflexão muito importante. A de perante as circunstâncias da vida, perante as provas que cada um de nós é chamado a trilhar, estejamos mais atentamente ligados ao nosso mundo íntimo, ao entendimento das nossas provas, no trabalho de resolvê-las, sem estar observando como andam as provas do outro. O outro aqui pode ser o trabalhador na casa espírita, pode ser aqueles que convivem conosco socialmente, na família, pais, esposa, esposo, filhos. Cada um de nós, individualmente, tem um contrato assinado a respeito do que veio cumprir na terra. E quanto mais nós estivermos atentos à parte que nos cabe, sem estar relacionando, criticando aquelas tarefas ou provas do nosso companheiro, do nosso semelhante, para não incidirmos no erro daqueles trabalhadores da primeira hora. Vamos agora prosseguindo. O denário, conforme Jesus coloca na parábola, é pago para todos. Mas o usufruto do denário é conforme
o estado de consciência de cada um. Depende da hora que cada um vai despertar para a consciência. Então, o denário, a moeda do pagamento, ela é um símbolo do tesouro ou do presente, constatado e vivenciado na satisfação que passamos a usufruir quando agimos de acordo com as leis divinas, quando cumprimos com as nossas tarefas de bom ânimo, de cabeça erguida, entendendo que na terra e fora da terra ninguém passa por provas e dificuldades das quais não tenha necessidade para o seu crescimento espiritual. E de que por trás de todas elas, a justiça, a misericórdia e o amor de Deus estão presentes. Como é importante essa compreensão nesse momento em que estamos atravessando essa pandemia do coronavírus. De saber que as leis divinas atuam, estão atuando. E de que presente essa dificuldade volumosa, há um direcionamento dessas leis que focam no progresso, na felicidade, no êxito que as leis divinas propõem para cada um de nós. Então, voltando aqui ao texto, o denário é pago para todos. Todos aqueles trabalhadores recebem seu denário. Só que o nível de aproveitamento desse denário se diferencia. Aqueles que houveram começado o trabalho mais cedo se revoltaram. É como ocorre para muitos durante o período da encarnação, quando passando a observar mais a vida dos outros, achando que os outros têm mais do que merecem, que usufruem de possibilidades que deveriam ser nossas. E passamos a questionar a vida e a Deus, por que é que isso nos acontece? Essa é a atitude dos trabalhadores da primeira hora. Aqui na Terra, reencontram-se espíritos nos mais variados níveis evolutivos, trazendo as mais variadas provas e necessidades. Não podemos estabelecer regras de comparação a respeito dessas provas com os outros. Porque cada espírito traz aquelas que lhes são mais necessárias. E uma coisa é certa, independente do momento em que é chamado o trabalhador, independente do estágio evolutivo em que estamos aqui na Terra, se abrirmos o nosso entendimento e o nosso coração para a gratidão, para a satisfação do entendimento da vida de Deus que estejamos nutrindo, mesmo com provas acérbas, nós podemos ter um nível de felicidade interior que não é solapado por circunstâncias materiais. As várias horas da parábola, nesse contexto, que estamos trabalhando, representam nossos estágios de evolução. São níveis de despertamento da consciência para a superação da ignorância, do não saber, do não sentir e do não vivenciar a verdade. Essa é a questão. Cada um de nós tem
face à providência divina, determinados pontos de necessidade espiritual a serem trabalhadas. E por isso, as leis divinas focalizam de uma forma muito sábia a que as provas que de fato temos necessidades sejam adequadas ao aproveitamento, à superação, à aprendizagem de todas aquelas que nos acontecem na vida pessoal. E não tenhamos dúvidas de que, se alguns de nós está relativamente revoltado ou contrariado com as provas que a vida tem lhe trazido, pode ter certeza, essa constatação tem procedência no egoísmo, no desequilíbrio íntimo, face o entendimento da vida que estamos nutrindo. Porque, segundo a espiritualidade elevada, aqui na Terra e fora da Terra também, o direcionamento que a perfeição das leis divinas coloca é para que nós estejamos passando por situações, por provas que precisamos para nosso crescimento e para nossa felicidade pessoal. Se parecem amargas demais, se parecem difíceis demais, o problema está na nossa maneira pessoal de encará-las. Está na origem ainda muito forte da predominância do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que ainda tem estabelecido um domínio nocivo no nosso psiquismo. Mas, voltando aqui ao texto, são níveis de despertamento da consciência para a superação da ignorância, do não saber, do não sentir e do não vivenciar a verdade. O entendimento da realidade espiritual que a doutrina espírita nos presenteia sempre é direcionada para nos estimular a uma mudança de posicionamento, de ponto de vista. A doutrina espírita, diferente de qualquer outra religião, não nos foi concedida para mero aquisição de conhecimentos, mas de, ao mesmo tempo, nos sensibilizarmos e termos suficientes estímulos para a vivência dela. Se o trabalhador que murmura estivesse em um movimento de sintonia com o pai de família, ou seja, sintonia com Deus e com as leis, como ele agiria? Com ciúme, inveja e despeito, ou com um processo de compaixão e empatia para com o outro, que trabalhou 1 hora e recebeu um denário? É interessante, porque quando nós estamos felizes, estamos de bem com a vida, nos sentimos realizados, nos dá prazer perceber outras pessoas ao nosso lado que estão usufruindo dessas sensações também. Mas para estarmos assim, é preciso o movimento de harmonia com Deus e com as suas leis. Se os trabalhadores da primeira hora estivessem assim, em vez de ter inveja, despeito daqueles que começaram o trabalho mais tarde,
e receber o denário que eles tinham recebido, eles iriam se sentir felizes pela felicidade do outro também. Tenhamos certeza disso. Quando nós nos sentimos ressentidos, magoados por determinadas provas que passamos, enquanto outros ao nosso lado, o próximo de nós, não passam, o problema não está no outro, nem está no Criador. O problema está em nós. É o afastamento nosso da harmonia com as leis divinas, no trabalho do despertamento da consciência, que possibilita essas insatisfações, que não deixam de ser, na maioria das vezes, certo nível de revolta, de contrariedade para com as leis divinas, cuja base maior nós sabemos que é a lei do amor. Consciencialmente, a expressão toma o que é teu e retira-te, que é quando o Senhor da Vinha paga os trabalhadores da primeira hora que ficam magoados, e ele diz isso, toma o que é teu e retira-te, é um convite à pessoa que murmura tomar as suas crenças e retirar-se para dentro de si mesma para refletir sobre o movimento de contrariar as leis divinas em sua consciência. Então, naquela parte, próximo de terminar a parábola, quando o Senhor da Vinha diz isso àqueles trabalhadores magoados, é uma forma figurativa de dizer a eles: retira para dentro de ti mesmo e procura te conhecer melhor. E em vez de procurares nas circunstâncias externas e nas outras pessoas o motivo para teu desassossego, para a tua contrariedade, busca conhecer melhor a ti mesmo e ir nas raízes do problema, que nunca está fora de nós, sempre está dentro de nós. Se estivermos em um processo de reclamação, ao realizar o trabalho do bem, focado nas questões circunstanciais e não nas existenciais, estaremos dessintonizados com as leis divinas. Lembrando aqui que no estudo da semana anterior, focamos bem essas questões existenciais e as circunstanciais. As existenciais têm a ver, sobretudo, com a aquisição de virtudes, com o trabalho de burilamento íntimo. As circunstanciais têm a ver com posições, cargos, funções que ocupamos dentro da seara espírita ou fora dela. E o problema todo é esse, é que quando o nosso foco se direciona para fora e não fazendo o trabalho primeiro para dentro, nós perdemos a sintonia com as leis divinas. É o que leva, no caso do trabalhador espírita, a certo nível de desassossego, de reclamação, porque percebe que outros não têm tantas tarefas como ele tem, ou que percebe que ele é assíduo no trabalho espírita, mas tem alguém que falta. E aquela falta começa a lhe chamar a atenção e ele começa a sentir certo desassossego. Isso só ocorre por dar mais atenção às questões circunstanciais do que às existenciais, perdendo
o foco e o alinhamento com as leis divinas. Em resumo, podemos dizer assim: estar se sentindo de bem com a vida e estar nutrindo certo estado de gratidão e de paz íntima significam harmonia com as leis divinas. Estar se sentindo desassossegado, incomodado, ressentido, você pode ter e achar 1000 razões. Todas elas serão jogo do ego e do personalismo, que faz com que você perca o foco para o seu interior e atribua a coisas, a pessoas e a circunstâncias os seus estados íntimos de desassossego, quando na verdade a origem está dentro de você. Se a vontade de Deus é oferecer N oportunidades para todos, em todas as circunstâncias, conforme preconiza a lei de misericórdia, nós temos alguma coisa a ver com isso? Se é a vontade de Deus? Esse parágrafo é para nos levar à seguinte reflexão. Entendamos, tudo na vida está no seu devido lugar, perante a perfeição das leis divinas, que muitas vezes utiliza-se do mal, de circunstâncias adversas e do próprio homem perturbado para direcionar o equilíbrio e o próprio despertamento do homem. De tal maneira que sempre podemos deduzir, ao perceber certa crítica, certo julgamento precipitado e às vezes inquietante sobre o que alguém fez, sobre o que a vida nos possibilitou, toda vez que estivermos no sentido envolvidos assim, na verdade, devemos aplicar o conteúdo desse parágrafo, aonde é preciso reiteradamente tomar por base de que a vontade de Deus, soberana através de suas leis, está acontecendo. E se eu não estou me sentindo bem, eu estou sendo convidado a me retirar para dentro de mim mesmo, em busca do autoencontro e de entender e interpretar as situações externas a partir da lei divina soberana, que é a lei do amor, e não me permitir estar sendo enganado pelo jogo do ego e de suas armadilhas, que tenta, sempre que possível, nos levar a conceitos e reflexões injustas, quando, na verdade, o amor, a misericórdia e a justiça divina sempre estão de mãos dadas na terra e fora da terra, nas situações que envolvem a nós e que envolvem aos outros. Quando não cumprimos as leis divinas, afastamo-nos da felicidade consciencial do dever cumprido. É o que acontece com aqueles que não estão centrados nas próprias questões existenciais, e sim nas circunstanciais, que dizem respeito aos outros.
sempre poderíamos fazer a seguinte reflexão. Quando nos percebemos certo nível de intranquilidade, de tristeza ou de infelicidade íntima, sempre podemos fazer essa reflexão. O que anda, o que está errado comigo? Sem buscar justificar aquilo que está fora do nosso eu como sendo causador. É isso que aqui está dizendo quando fala: quando não cumprimos as leis divinas, afastamo-nos da felicidade consciencial do dever cumprido. Se de fato estivermos trabalhando dentro das possibilidades de entendimento, a harmonia com as leis divinas, nós estaremos gratos e satisfeitos, mesmo ao ter que enfrentar desafios e problemas no dia a dia. É aquela atitude reverendada pelo apóstolo Paulo. Sei estar bem ou feliz na abundância como na precariedade. Sei estar bem quando as coisas estão fáceis ou muito complicadas, e não me deixarei levar por nenhuma delas, por nenhuma das circunstâncias. Então, esse fio da balança que o apóstolo Paulo reflete com outras palavras nas suas cartas, que nós devemos estar trabalhando conosco mesmos. E depois o texto diz: e o que acontece com aqueles que não estão centrados nas próprias questões existenciais, e sim nas circunstanciais, que dizem respeito aos outros? Então, o grande problema, ou poderíamos dizer, a questão que mais frustra, que mais infelicidade causa, é a descentralização do foco da nossa atenção para o mundo material, para o mundo exterior, afastando-nos do compromisso maior com as questões existenciais, com a aquisição das virtudes, com o melhoramento íntimo, com o estabelecimento cada vez mais ativo e presente do reino de Deus dentro de cada um de nós. É necessário superar, pela reflexão, a ignorância do não saber, a fim de compreender o sentido da doutrina e do movimento espírita em nossas vidas, para sentir no coração o sentido de ser espírita, buscando vivenciar plenamente esse sentimento. Então, o convite que nós iremos estar recebendo ao longo do estudo dessa obra é da reflexão consciencial sobre o que nós já aprendemos ou estaremos aprendendo na doutrina espírita. De tal forma que o conhecimento esteja sempre se associando à mudança íntima, a uma forma nova de sentir, levando-nos ao aproveitamento maior, que é o de colocar em prática, de vivenciar, sentindo-nos de imediato plenamente satisfeitos com essa possibilidade que o estudo consciencial da doutrina espírita inicia em nós. Fazendo exercícios para internalizar os ensinamentos da doutrina espírita em nossa vida e aplicá-los no movimento espírita. Nessa condição, sentimos o denário amplamente, ou seja, a alegria existencial de evoluir. É uma situação nova.
na medida em que nós, como aqui nos é proposto, estivermos fazendo exercícios para internalizar, para colocar profundamente em nós os ensinamentos da doutrina espírita e aplicá-los no movimento espírita. Porque aqui precisamos salientar: cada um de nós espíritas tem tarefas específicas no movimento espírita. E não nos permitamos usar de ardis para tentar uma prática espírita, nos desvinculando de compromissos na casa espírita. Porque vez ou outra já ouvimos alguns companheiros de ideal, face os conflitos, o próprio burilamento que está envolvido no trabalho na casa espírita, causam, se afastam dela, se afastam do movimento, dizendo que para ser espírita não precisam estar na casa espírita. Isso não deixa de ser uma verdade, mas pode ser, e muitas vezes é usado como sofisma. Porque o resultado na maioria das vezes, nem estar mais trabalhando na casa espírita, nem na própria vida. E aquilo ter sido um argumento, não poucas vezes, em conúbio obsessivo com espíritos que desejavam afastar a pessoa do trabalho espírita, insinuando para ela que ela poderia muito bem vivenciar o espiritismo sem estar no movimento. Então estejamos muito atentos a isso, porque na maioria das vezes são ardis, são meios, formas ilícitas de nos afastar de certo compromisso que trouxemos do plano espiritual para o trabalho na casa espírita, junto com companheiros imperfeitos, que muitas vezes nos trazem desgostos, conflitos, mas que precisamos para o resgate de dívidas, para a solução dos compromissos que assumimos com a própria doutrina. Mas quando passamos a fazer, como aqui nos é proposto, esses exercícios de internalização da doutrina, aí nós, mesmo que estejamos sofrendo picuinhas, maledicências, contrariedades no trabalho na casa espírita, no movimento espírita, mas nós estaremos nos sentindo muito bem intimamente. Porque esse pagamento do denário estará frutificado na alegria existencial de evoluir que estaremos vivenciando. É fundamental que aproveitemos a oportunidade de servir na seara do Mestre. Jesus diz que são muitos os convidados, mas poucos os escolhidos. Basta estar na vinha, poder usufruir do salário? Não, porque o salário é consciencial. Então, infelizmente, tem muitos irmãos nossos trabalhando no movimento espírita sem usufruir do salário que poderiam estar usufruindo em termos de despertamento de consciência e de usufruir um nível de plenitude íntima que não depende das circunstâncias externas. É isso que aqui nós somos dirigidos. Vamos agora para o último item do nosso estudo de hoje. É necessário cumprir o dever consciencial de servir a Deus com entusiasmo, alegria e disposição. Como são poucos aqueles que servem de forma diligente. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, para que nós estejamos nesse esforço de ser também não só chamado, mas escolhido,
é indispensável estarmos atentos a esse cumprimento do dever consciencial, que ao mesmo tempo nos possibilita usufruir um nível de satisfação e de felicidade íntima que só cada um de nós, pessoalmente, poderá definir. Assim concluímos esse estudo. Se possível, compartilhem esse vídeo aí através das redes sociais. Ele estará disponibilizado no nosso canal no YouTube. Até o próximo estudo. Boa noite para todos.